Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o famoso jejum intermitente de 20 horas. Muitas pessoas vêm me pedindo para falar mais sobre essa modalidade de jejum em que você fica 20 horas consecutivas sem comer. Quais são os benefícios para o nosso organismo, quais são as dificuldades, os desafios que você tem. Vou falar isso tudo aqui pra você. E qual é o melhor? O de 12, 16, de 20? Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho pra receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá também, que tem outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esse tipo de jejum intermitente de 20 horas. Lembra que eu tô aqui no canal uma playlist falando mais sobre jejum intermitente, com muitas dicas, falando o que beber, como fazer da forma mais segura. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Se você gosta desse tema, deixa sua curtida, que eu venho e faço mais vídeos assim. Me conta se você já fez jejum, se você faz regularmente, qual jejum você faz, se você faz todo dia, algumas vezes na semana, de quantas horas. Eu vou adorar ver o seu comentário. E lembra só que o jejum intermitente, se você não sabe muito bem, se caiu de paraquedas aqui no vídeo, está relacionado justamente ao que o nome diz. É um jejum intermitente, ou seja, para e começa, para e começa. A grande questão do jejum, para ele ter esses benefícios todos que eu vou falar aqui para você, é que ele tem que ser as horas consecutivas. Existem vários níveis de jejum que começa com 12 horas, que é aquele jejum de exame de sangue que a gente chama, né? Que pode ser basicamente você parar de comer às 8 da noite e começa a comer às 8 da manhã, no seu café da manhã. Um jejum possível para muitas pessoas que jantam mais cedo e tomam um café da manhã, né, um pouquinho mais tarde, então às 6 da manhã, às 5 da manhã. A partir daí você já começa a ter alguns benefícios. O jejum pode ser aumentado progressivamente caso você queira ter alguns outros benefícios associados, porque normalmente a partir de 12 horas você já começa a ter mais sinalização de lipólise, de queima de tecido gordo. Existem jejuns de 14 horas, de 15, 16, 17, 18, 20 horas. Existe até de 24 horas. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre ele, me fala depois. Também é chamado de OMAD, esse jejum de 24 horas, que é uma sigla para One Meal a Day em inglês, ou seja, uma refeição por dia, porque você vai comer só uma vez de 24 a 24 horas. Mas eu vou falar nesse vídeo aqui do de 20 horas. Então, para esse jejum ter os benefícios que eu vou falar aqui, a pessoa tem que ter ficado 20 horas consecutivas sem comer. Pode ser um jejum muito desafiador para muitas pessoas. Não é um jejum que você vai começar fazendo do dia para noite. Nunca fiz jejum, vou começar fazendo esse jejum. Isso pode ser perigoso para você. E você não deve fazer o jejum se você já tem alguma condição de saúde. Eu vou falar mais disso para você aqui depois. Nem sempre o jejum é indicado para todas as pessoas, nós somos diferentes bioquimicamente, cada um tem sua individualidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, qualquer dúvida que você tenha, consulta o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Um dos grandes benefícios do jejum de 20 horas vai ser, com certeza, a perda de peso, porque pensa, numa hora, você vai ter basicamente 4 horas livres para você comer de intervalo de janela aberta, né? Ou seja, o período que você pode se alimentar. E nessas 4 horas, normalmente cabem 2 refeições. Então, fatalmente, você vai consumir menos calorias do que você precisaria por dia inteiro. E com esse déficit calórico, você vai ter uma perda de peso. Além disso, não só pela questão do déficit calórico, mas também por uma questão metabólica de sinalização de lipólise, a perda de peso vai estar mais facilitada. Então, um dos grandes benefícios desse jejum, com certeza, é a redução do peso e da gordura corporal. Outro benefício já cientificamente comprovado é a melhora na sensibilidade à insulina. Isso porque você vai ter uma secreção menor de insulina ao longo do dia, porque a insulina normalmente é secretada quando você tem um aporte de comida, né? E basicamente de carboidrato também. Então, se você fica 20 horas sem se alimentar, são 20 horas que você não tem essa sinalização e você consegue sensibilizar melhor a insulina. E com isso você acaba tendo melhores resultados metabólicos também. Estudos já comprovaram que o jejum intermitente de 20 horas pode ajudar você a diminuir o risco de algumas doenças cardiovasculares. Ele pode ajudar você a diminuir a chance de você ter alguns problemas relacionados à doença cardíaca, doenças neurodegenerativas, melhorar a função cerebral, pode melhorar a parte circulatória. Então, se você busca mais saúde, também pode ser um jejum interessante para você fazer. Alguns estudos verificaram que o jejum intermitente pode ajudar a diminuir o colesterol ruim,
diminuir e regularizar os níveis de triglicerídeos e regularizar mais a pressão arterial. Então, ele, de uma maneira bem mais ampla, pode ser benéfico para a saúde do seu coração. Se você já tem alguma condição de saúde e quer saber se ele é indicado ou não no seu caso, lembra sempre de consultar o seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Inclusive, estudos verificaram que o jejum de 20 horas pode ajudar você a melhorar a sua concentração, a sua memória e a capacidade cognitiva. Então, muitas pessoas optam por fazer esse jejum para melhorar a parte cerebral, para melhorar a parte neurológica também. Outro benefício do jejum intermitente pode ser ajudar a diminuir a inflamação do nosso organismo. Alguns estudos verificaram que os marcadores de inflamação podem ficar diminuídos nas pessoas que fazem o jejum intermitente, e claro que ter uma inflamação menor no organismo vai ser mais benéfico, não só por uma questão de dor no joelho, dor nas costas, mas essa inflamação crônica de baixo grau está muito relacionada à dificuldade de emagrecer, ao envelhecimento precoce e ao aparecimento ou desenvolvimento mais rápido de algumas doenças crônico-degenerativas. Então, ele pode contribuir para a sua saúde de uma maneira mais ampla, diminuindo a inflamação. O jejum intermitente também pode ajudar a diminuir o estresse oxidativo e pode induzir a diminuição, a morte de algumas células defeituosas no nosso organismo, evitando, assim, problemas de saúde a médio e longo prazo. Então, ele pode ajudar a melhorar a expectativa de vida para algumas pessoas, isso porque ele vai ajudar a melhorar essa parte celular também. Inclusive, teve um pesquisador japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina sobre esses resultados de jejum intermitente, conseguindo comprovar cientificamente todos esses benefícios relacionados ao jejum intermitente. Claro que assim, né, gente, nem tudo são flores. O jejum de 20 horas é um jejum muito difícil de ser feito no dia a dia, porque são muitas e muitas horas sem comer e existe um grande risco de, se você não tem uma boa noção de nutrição ou um acompanhamento de um nutricionista, você acabar se alimentando mal e não consumindo todas as calorias e principalmente vitaminas, minerais, proteínas, fibras que você precisa nessa janela tão pequena. Então esse é um grande problema com relação ao jejum intermitente, não é o tempo que você fica sem comer, mas sim quando você come, como é a sua alimentação? Será que você consegue se alimentar de uma maneira nutritiva para você nessas duas refeições que você for fazer, conseguir atingir suas necessidades de proteína, suas necessidades de vitaminas, minerais, cálcio? É muito importante ter essa noção e tentar organizar bem a sua alimentação nesse momento. Quando a gente pensa na grande refeição, porque normalmente você consegue encaixar uma refeição grande, né, como se fosse um almoço ou jantar, dependendo do horário que você faz. Então, nessa refeição, normalmente as pessoas conseguem caprichar melhor. É sempre interessante que você coloque algum carboidrato de baixo índice glicêmico, que você coloque uma proteína de bom valor biológico. Então, para dar um exemplo, né? Pode ser uma batata doce, pode ser um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, um feijão. Você pode acrescentar um arroz integral, um macarrão integral, se estiver dentro da sua linha de alimentação. Você pode acrescentar um frango, uma carne, um peixe, um ovo para complementar a quantidade de proteínas. Lembra sempre de focar também nos legumes, nas verduras, nas frutas, para você conseguir ter uma alimentação bem nutritiva com azeite, contribuindo, né, para um aporte nutricional interessante, não só calórico. Então, eu digo isso porque não adianta você querer abrir o jejum comendo um hambúrguer, um fast food, uma pizza. Isso vai matar a sua fome, mas não vai trazer as vitaminas e minerais que você vai precisar. Normalmente, essa refeição grande é mais fácil das pessoas organizarem melhor em termos de qualidade nutricional. Agora, lembra sempre que, como você vai ter direito a pelo menos mais uma refeição, o ideal é que essa refeição também seja bastante equilibrada. Então, opta por, nesse momento, colocar a sua fonte de cálcio para não competir com o ferro da grande refeição, já que você vai ter só 2 momentos para consumir isso no dia. Lembra que você pode optar pelo kefir, você pode optar pelo iogurte. Eu tenho receitas aqui de como fazer, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Você pode acrescentar uma chia, uma linhaça, um abacate, uma gordura boa para te dar mais saciedade para depois. Você pode acrescentar mais fibras como uma aveia, um farelo de aveia. Pode acrescentar mais frutas, pode acrescentar um pão com um queijo magro. Enfim, o ideal mesmo é que você tente quantificar quanto você consome. Se você conseguir baixar um aplicativo daqueles e acrescentar ali o que você consome, você já vai ter uma noção de caloria. Lembra que, se você está buscando emagrecer, o ideal é que, para você ter uma perda de peso saudável, você faça um déficit calórico de 500 calorias por dia. Então, o ideal é que essas 2 refeições sejam bem caprichadas, não precisa passar fome, né, nesse sentido de
eu vou comer muito pouco, porque você já tá fazendo menos refeições. Então, o ideal mesmo é que elas sejam substanciosas e te deem nutrição e saciedade. E se você fica preocupado, né, justamente com essa questão de passar fome, lembra que eu tenho um vídeo inteiro aqui explicando a relação da fome no jejum e vou deixar ele aqui embaixo na descrição pra você. Muitas pessoas querem saber qual é o melhor jejum para ter melhores resultados, para emagrecer, se é o jejum de 12, de 14, de 16, de 20, de 24. Não tem uma resposta sem preto no branco, gente. Não tem é esse jejum. Até porque ainda não foram feitos estudos científicos comparando diferentes tipos de jejum, né? Especificamente para você ter uma relação com, enfim, né? Uma verdade com relação a isso. O que se sabe é que existem diferentes tipos de jejum que vão trazer benefícios diferentes. Quanto mais tempo de jejum você faz, mais essa questão de morte celular programada você consegue ativar. Ou seja, mais cancelamento de células defeituosas você pode conseguir fazer. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas se você busca benefícios com relação ao emagrecimento, um jejum de 12 horas já vai fazer com que você tenha sinalização de lipólise e você já vai ter menos caloria consumida, porque imagina, se você não consome nada de 8 da manhã de 8 da noite às 8 da manhã, como eu falei para você, você não vai ter petiscado de madrugada, você não vai ter secretado insulina durante a noite, você vai ter dado o descanso intestinal que você precisa. Então, a partir de 12 horas já pode ser interessante para você. Nem todo mundo precisa de um jejum tão extremo assim como o de 20 ou de 24. Tem pessoas que nem precisam de jejum de 12 horas. Tem pessoas que se dão melhor fazendo uma alimentação tradicional mesmo, uma reeducação alimentar. Não existe receita de bolo, não existe uma coisa que funcione para todo mundo. E ainda não tem consenso científico de quantas horas de jejum é melhor para você. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao jejum intermitente, é muito importante que você consulte o seu médico, o seu nutricionista na sua cidade, para ele te ajudar a organizar as suas alimentações de dia a dia, a sua atividade física. Se você já tem alguma condição de saúde, é muito importante que você não faça jejum por conta própria sem falar com o seu nutricionista, o seu médico, porque isso pode ser perigoso para você. Vale a pena ressaltar também que com o jejum de 14 horas para as mulheres e 16 horas para os homens, você já consegue muitos resultados com relação à perda de peso, sensibilidade de insulina, diminuição de colesterol e efeitos para a saúde. Então, mais uma vez, não necessariamente você vai precisar de um jejum tão agressivo assim, né, como um de 20 horas, tanto tempo sem comer. Me conta aqui embaixo se você já fez jejum intermitente, quantas horas você fez, se você faz várias vezes por semana um jejum mais suave, se você deixa para fazer 1 ou 2 vezes por semana um jejum mais extenso. Eu vou adorar ver o seu comentário, lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!